Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Isabela Garrido e estou aqui reestreando Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo e seus desafios na atualidade. Se você ainda não conhece o nosso programa, corre lá no YouTube e confere as edições anteriores, porque muita gente boa já passou por aqui. O nosso canal é @TV e Rádio Câmara Salvador. Você também pode nos acompanhar toda quinta-feira, às 13 horas, na TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta. E toda sexta-feira, na Rádio Câmara, 105,3 FM. Hoje eu trouxe uma colega muito querida para abrir essa segunda temporada do nosso Sala de Imprensa. É a jornalista política Cíntia Kelly, que está aqui comigo. E ela já foi, claro, minha colega aqui, né, de redação na TV Câmara, já fez o Coletivo, a Questão de Ordem. E também, nas horas vagas, a gente fazia umas fofoquinhas de celebridade, né, Cíntia? Seja muito bem-vinda, Cíntia. É um prazer e uma honra recebê-la aqui de volta nessa nossa retomada, né, do Sala de Imprensa, no meu pós-licença maternidade. Cíntia Kelly é formada em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba e tem mais de 20 anos atuando com o jornalismo político aqui em Salvador. Ela tem em seu currículo os prêmios ESSO e Embratel de jornalismo e já passou pelas redações de grandes veículos locais, como Jornal à Tarde, Correio, CBN e sites Bahia Notícia e Política Hoje. Atualmente ela é colunista do BNews e da Rede Excelsior. Cíntia, vamos começar já fazendo uma pergunta um tanto espinhosa também, né? A gente sabe que o jornalismo político ele é uma editoria um pouco perigosa, né? É um segmento do jornalismo que tem muita censura, tem muita perseguição. E aí eu queria saber se você escolheu, foi uma escolha sua entrar e atuar no jornalismo por essa vertente ou você foi sendo levada pelas circunstâncias? Bela, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E parabenizar também a TV Câmara, que tem sempre programas incríveis na grade. Tanto, né, a TV Câmara quanto a rádio também. Mas em relação a essa pergunta, eu fui levada pelas circunstâncias. Na verdade, eu comecei na Tribuna da Bahia, fazendo geral, cidade. E aí, o À Tarde me convidou para fazer um teste. Eu fui fazer esse teste, só que também lá no Jornal à Tarde era para eu ficar na editoria de cidade. Eu fiquei 3 meses, né, em experiência, né, aquele período de experiência. Quando acabaram os 3 meses, eles falaram, olha, a gente não tem vaga em cidade. Então, beijo, tchau. Eu fiz, tá, beleza, tchau. E aí o editor de cidade, dias depois, me ligou e falou, Cíntia, surgiu uma vaga, só que é em política. E aí eu falei, poxa, Kleber, política não, eu não me sinto à vontade, nem segura para fazer política. E ele disse assim, olha, entre em política, você aqui dentro, com certeza vai surgir uma vaga para a cidade e eu puxo você para você ficar em cidade. E aí eu entrei em política. Já comecei toda atrapalhada, né? Acho que como todo repórter de política. Você gostava? Eu era indiferente, na tá. verdade, Sim. A editoria de política, porque assim, na época de jornalismo eu pensava em seguir ou o jornalismo cultural ou o jornalismo científico. Pensava em trabalhar na super interessante. Você foi para 2 extremos, porque assim, jornalismo cultural é a minha dos olhos de todo estudante de jornalismo, né? E o jornalismo científico é o que ninguém quer, é tipo rejeitadinho. Mas foi o que eu estagiei no núcleo de ciência e tecnologia, que tinha o núcleo de jornalismo científico, então eu me apaixonei por essa área, de verdade. Mas enfim, não deu certo, e aí comecei a fazer política no Jornal à Tarde. Fiquei a primeira semana, como eu falei, atrapalhada, me mandaram cobrir sessão na Assembleia Legislativa da Bahia numa sexta-feira, e sexta-feira não funciona a Assembleia Legislativa à tarde. Eu cheguei e encontrei só um policial que riu da minha cara e fez assim, pô, você é do jornal e não sabe que não tem sessão? Eu fiquei tão chateada com a resposta dele, que quando eu cheguei na redação eu escrevi uma matéria falando do absurdo de uma Assembleia não ter uma sessão, né, ter sessão sexta-feira. Todo mundo trabalha na sexta porque... Então, assim, a minha chateação acabou virando uma matéria, foi manchete da página de polícia. E aí eu comecei, caindo, né, escorregando aqui, escorregando ali. Em pouquíssimo tempo eu já estava viciadíssima na editoria de política, muito pouco tempo. Porque é viciante política. É mesmo? É. E vem cá, a gente sabe que tem essa relação tanto
viciada, né, entre veículos de comunicação que cobrem política e os próprios políticos, né? É um ambiente que a interferência é muito explícita para muita gente. Não sei se todo mundo que está nos acompanhando consegue perceber isso, mas é explícita. E aí, assim, eu queria saber como é que você conseguiu conquistar esse lugar seu de credibilidade, porque hoje você é uma jornalista que tem um lugar de credibilidade, né? Uma certa independência. Como é que você conseguiu conquistar esse lugar, sendo que é uma editoria que sofre tanto com essas interferências políticas? Sofre muito mesmo, assim como você falou. E eu confesso a você que, olhando assim para trás a história, né? Eu comecei em 2000 fazendo política, são 23 anos. Sim. É muito tempo para quem... Porque assim, é o meu estilo, eu sou muito dura. Eu tenho a plena consciência disso. E não é questão, é proposital, é meu estilo. Sim. Eu tenho tantos colegas que têm um outro jeito de fazer política, mas o meu é esse. E eu sofro muito por causa desse jeito. Né? Eu sofro muito por causa desse jeito. Porque assim, se você me falar, Cíntia, tirar um copo daqui do lugar, para mim isso é uma pauta. E aí eu vou atrás para saber por que tiraram esse copo do lugar. Se esse copo tem valor, né? O que é que fez com que aquela pessoa fizesse esse movimento? Eu vou fazer isso. Mesmo que você fale, por favor, vai respingar em alguém, vai... Vou falar, olha, isso aqui é uma notícia. Isso aqui é importante para a população. E para mim, a população, o leitor, ele está acima de qualquer coisa, acima de qualquer outro interesse. Então, eu sou essa pessoa que é difícil, eu sei, de uma fonte política negociar comigo. Sim. Eu sei que eu sou muito complicada nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, eu tento e busco não ser injusta com os políticos, com as fontes de um modo geral. Consigo sempre? Não. Às vezes você acaba mesmo escorregando, porque a gente é humano, então a gente falha. Mas assim, eu sou muito séria, eu sou muito focada no meu trabalho, mas eu busco ser justa. Sim. E assim, quando vem a reclamação, vem de pessoas que aquela matéria minha, de alguma forma, atingiu aquele interesse dela. Você mexeu numa coisa que não era para você mexer. Eu fiz, não era por sua causa aí, por seu interesse. Mas eu vou olhar o outro lado. O leitor tem que saber. As pessoas precisam saber. Então eu fico nessa, sabe, tentando administrar o fato, né, de eu ser dura, o fato de eu precisar, ao mesmo tempo, ser flexível, porque eu preciso ter fontes, e tentar também uma forma de trazer para o leitor ou o ouvinte, porque eu também, né, faço comentários em rádio, a informação. Uma informação precisa, uma informação apurada. Essa é, acho que, a busca de todo jornalista. Nem sempre a gente consegue, nem sempre. Você falou duas coisas aí que me chamou a atenção. Você falou que você é muito dura e que você vai investigar o que você achar que rende uma boa matéria, independente do que as pessoas estão pensando. E você falou que você é difícil de negociar, né? Do político negociar com você. Aí eu tenho duas perguntas em uma. O que é esse negociar, o político negociar com você? Como é isso? Assim? É uma rotina os políticos tentarem negociar com jornalistas para interferir nas pautas? E assim... Esse seu jeito muito duro, né, de atuar e de não se deixar dobrar tão fácil, você não sente medo de ficar sem emprego? Porque eu vejo que isso é o maior medo dos jornalistas, assim. Muitos até chegam a ser até flexíveis demais para não perderem seus empregos. Você não pensa nisso? Será que é por isso que dá tão certo esse seu trabalho? Eu não penso. Nunca pensei, de verdade, assim, nunca pensei. E em 23 anos, eu acho que eu nunca fiquei desempregada. Que bom. Quando eu falo de não ficar desempregada, não significa que empresas não me botaram para fora, sim, mas logo eu consigo outro trabalho. Então, sim, assim, eu nunca fiquei desempregada por causa, né, desse meu jeito. Agora, eu sei que tem muita gente mesmo, como você falou, que fica preocupada. E aí... Flexibiliza muito, né? É demais, é porque eu ia usar uma expressão que não convém aqui, né? Aquela coisa quando você muito se abaixa, sim, né? Aquela coisa e tal. Mas não tem jeito, Bela, não tem jeito. Eu acho assim, cada qual no seu cada qual. O que eu não quero é agredir as pessoas. O que eu não quero é agredir a fonte, o que eu não quero é agredir os políticos. Eu sei que eu já fui mais ácida
E hoje, com 48 anos, com 23, né, de formada, mas eu tenho mais tempo nessa área, eu sei que muitas vezes eu tenho um jeito ríspido de falar em rádio. Hoje eu busco mais um equilíbrio, né, porque realmente não tem que ser, você não tem que ser agressivo. Mas a questão de você ser firme, eu continuo sendo. Tenho medo de ficar desempregada? Não. Não sei porquê. Uma pessoa que se garante. Não tenho. Sim. Isso é bom. E se tiver de correr atrás, olha, bater na porta, eu vou bater. Mas isso não aconteceu ainda. Eu não sei se um dia vai acontecer. Mas a outra pergunta que você falou foi como é a negociação, assim, do político que negocia com jornalista, que você citou isso? Poxa, isso não é legal você colocar. Não, isso aqui tem uma importância jornalística. Isso não é um segredo que ele conta para mim, é uma informação que eu já tenho, que eu vou checar, e aí a pessoa fica lá querendo, não faça assim, né? Eu sei que tem muito colega que tem, né, faz as concessões ali, mas eu não faço quando eu sinto que aquela informação, ela é importante. Não é qualquer coisa, quando a informação é importante, que ela precisa ser reverberada. Aí não tem, por favor, não tem. Não tem como ter. Sim. E eu acho que isso deveria ser, na verdade, uma regra do jornalismo, mas não é. Já que a gente está falando disso, vamos entrar nessa questão da interferência, né, dentro das redações. A gente tem diversos veículos que cobrem política aqui em Salvador, na Bahia também, e a gente sabe que muitos donos de empresas são amigos de políticos, que muitas empresas de comunicação recebem verba publicitária também, né, dos políticos, e isso, de uma certa forma, é um cala-boca. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que se dá, no dia a dia do jornalista, essa interferência dos políticos ali na redação, no trabalho de vocês. Como é que isso acontece? É uma coisa, assim, muito explícita ali dentro, tipo, político tal, não quer que fale tal coisa, não quer que dê cobertura, tal... Ou é uma coisa meio que velada? Como é? Explica para quem está nos assistindo que não conhece direito essa rotina jornalística. Primeiro eu queria falar uma coisa. Sempre se fala porque as empresas recebem verba pública e aí não podem falar sobre determinadas coisas, ou até empresa privada, porque às vezes tem um escândalo, né? Sim. Uma empresa privada e você, por receber anúncio, você acaba não falando. Mas assim, eu não tenho mais essa visão ingênua que eu tinha. Não tenho mais, porque eu sei que quem vai bancar o meu salário, é essa verba que vai chegar do governo, da prefeitura, da Câmara, da Assembleia, da empresa A, da empresa B. E é uma outra coisa que só a maturidade me fez perceber isso. Jornalismo não é diletantismo. Uma empresa de comunicação é um comércio. Sim. E as pessoas vivem daquilo ali. Então tem empresas gigantescas que têm centenas de funcionários. Como é que vai pagar sem aquela verba? Então, o que eu acho que não pode ter é simplesmente você botar a mão e falar assim, isso aqui não vai sair de forma alguma, mesmo tendo importância para a sociedade. Isso eu acho inaceitável e acho também que o público percebe isso. E aí vem para a questão da credibilidade daquele órgão de comunicação. Como assim? Órgão X não falou sobre esse escândalo aqui? Sim. E o que eu sinto, o que eu percebo, que as empresas, elas buscam esse equilíbrio. Mas eu sei que também é muito difícil o equilíbrio. É muito difícil, Bela. Se a gente olha o mercado aqui da Bahia, sobretudo o mercado da Bahia, os veículos de comunicação, eles sobrevivem de verba pública. Diferentemente dos veículos de comunicação de São Paulo, do Rio de Janeiro. Aqui é basicamente prefeitura, governo, Assembleia Legislativa, prefeituras do interior do estado. Então, assim, eu tento hoje, volto a dizer, a questão da maturidade, me equilibrar na questão do interesse da empresa e do interesse público. É o que eu busco fazer. E claro que toda empresa, eventualmente, vai barrar uma matéria se achar que aquela matéria pode prejudicar financeiramente. Sim. E não tem para onde você correr. Então, assim, fico chateada? Fico. Não tem como não ficar. É porque é o seu trabalho, né, que tá... Vou espernear. Vou ficar muito chateada, fechar a cara, ficar com cara de bicho. Vou. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a coisa funciona assim. Sim. E volto a dizer, um veículo de comunicação é uma empresa. Ela precisa de verba para
quem é dono lucrar com aquilo e também pagar a folha, né, de pessoal. Né? Porque no site, no jornal, você tem os jornalistas, você tem o pessoal de limpeza, você tem o pessoal que é do administrativo. É uma super empresa. É. Então, não dá pra gente ficar também sonhando muito, achando, olha, no meu mundo ideal eu poderia fazer matérias acabando com todo mundo, mostrando os podres de todo mundo. Mas não é assim. Não é assim. Agora, o que você precisa entender é que tem coisas que são muito pesadas, que precisam ser publicadas, e essa eu acho que não dá para se negociar. É isso, Cíntia, você tocou num ponto muito sensível, essa questão da ingenuidade, né? Ai, não dá pra fazer tudo que se imagina, todo o ideal. Então você está dizendo com isso que não dá para ser um jornalista político independente, totalmente independente, ou dá? Ainda dentro dessas circunstâncias? Eu acho que não dá no jornalismo para você ser independente, a não ser que você monte a sua empresa e que você faça matérias que tenham um impacto social muito grande e que as pessoas que acompanham o seu trabalho, elas banquem o seu trabalho. Sim, que é muito difícil. É muito difícil. As pessoas querem independência, mas elas também não querem ali ajudar você a se manter independente. Então, jornalismo independente é bonito no slogan e acabou. Não existe jornalismo independente. Quem falar está mentindo. Não tem como você ser independente, Isabela, se você depende de alguém para custear você. Então, como é que uma empresa de comunicação vai ser independente? Ela vai estar sempre ali se equilibrando para poder fazer o que o jornalismo precisa fazer, que é fiscalizar. De certa forma, aquilo que Milor Fernandes fala tem que ser, que a gente tem que ser oposição, então você tem que equilibrar. E, ao mesmo tempo, você não ferir suscetibilidades. Sim, sim. Você tem que estar nesse equilíbrio o tempo todo. E assim, agora é natural que dentro de uma redação, Cíntia, você não pode falar sobre isso. Cíntia, você não pode falar daquilo. A gente, enquanto repórter, enquanto jornalista, a gente tem que bradar. A gente tem que se espernear, porque senão você começa a se autocensurar. E isso aí eu não acho legal. Que o meu chefe me censure, mas eu não posso me censurar. Que o seu chefe lhe censure, mas você não pode se censurar. Sim, isso é importante. Porque aí você perde a sua essência enquanto jornalista. Isso não tem como. É isso. A gente tem aqui uma pérola, né? Uma relíquia que o nosso diretor Lute Lima conseguiu, que um grande veículo de comunicação mandou para os seus funcionários, né? Para os seus jornalistas. Isso em 1992, né? Um aviso oficial, né? Os jornalistas receberam. E põe aí na tela, por favor, gente. Quem está em casa nos acompanhando vai poder ver. É um memorando que diz assim: comunico a todos os repórteres e cinegrafistas que em qualquer evento ou solenidade que estejam presentes o governador do estado, o prefeito da cidade e o deputado Manuel Castro, os mesmos deverão ser citados em texto pelo repórter e filmados pelo cinegrafista. O não cumprimento desta determinação implicará punição. Quer dizer, em 1992, uma orientação muito direta dentro das redações, né? Isso acontece ainda ou ainda a coisa tá mais sutil, Cíntia? Para citar, sim, eu trabalho em rádio, eu trabalho em site. Eu nunca presenciei isso. Eu nunca... Deixa eu puxar pela memória, assim, para ver se... Não. Uma coisa que já aconteceu comigo foi... Eu fiz uma matéria com um político do interior. E aí eu citei na matéria, porque ele era um personagem de um escândalo. Sim. Dos Anões do Orçamento. E aí eu cito que ele é um desses personagens na matéria. Fiz a matéria, foi publicada, tal, bonitinho, Jornal à Tarde. Vou pra minha casa, sempre que acontece alguma coisa comigo, isso já é maluquice, eu sinto um negócio aqui dentro, não sei o que é, fiz assim, vai acontecer alguma coisa. Um sexto sentido. Vai acontecer alguma coisa. No dia seguinte, entro no jornal, o diretor me chama. E eu fui toda empolgada, achando que ele ia falar, poxa, Cíntia, mas isso foi matéria. Ele entra, ou me manda ir para a sala de reunião. Quando eu entro na sala de reunião, tá o político, que eu falei que era dos personagens do escândalo dos Anões do Orçamento. E aí ele fala, esse aqui, fulano de tal, é meu amigo, não gostei do que você fez, você vai fazer agora uma outra matéria. Meu Deus.
e colocando ele como ele é. Não quero saber do passado, se ele foi, se ele não foi. E aí eu botei o rabinho entre as pernas, desculpe a expressão, fui para minha bancada e fui escrever a matéria. Meu Deus. Isso eu acho que configura uma espécie de assédio, né? Acho que 20 anos, mais ou menos. Uns 20 anos, isso. Acho que é mais assédio, é você humilhar o seu profissional. Porque assim, tudo bem que chegasse aquele recadinho, Cíntia, a diretoria disse que você não pode fazer isso aqui. Né? O editor-chefe, beleza, entendi. Agora você chamar o jornalista para a sala de reunião e expor esse jornalista a essa figura. E o que mais me deixou chateada é assim, ele que pode ter cometido o crime, que foi acusado de crime, e eu que não sou, que só estou ali fazendo matéria, fui submetida a isso. É um episódio assim que eu não consigo esquecer. E olha que minha memória não é boa, mas esse episódio eu não consigo esquecer. Mas é marcante mesmo. Agora sim, isso aí foi uma forma de te censurar, né? De te calar e de te dar um recado também, que foi promovida pela empresa que você trabalhava, né? E você já passou por casos assim que o próprio político te procurou diretamente, ou você conhece casos, né? Em que o próprio político chegou assim pro jornalista e disse, olha, isso, não faça, não quero. Não, tem as reclamações. Você fez isso comigo, por que você fez? Tá. Esse tipo de coisa. Sim. Mas intimidação, assim, ameaça. Você é minha amiga? Não sou. Sou jornalista, você é minha fonte, eu sou jornalista. Porque assim, eu não sou nenhuma pessoa insensível, não. Tem políticos que eu gosto mesmo. No dia que a gente está gravando, por exemplo, faleceu o deputado federal, o ex-deputado federal, Luiz Alberto, do PT. Sim. Um dos fundadores do PT, da CUT, grande líder do movimento negro. Super gostava dele. Acho que é um dos grandes políticos. Então, assim, claro que eu tenho aquelas pessoas que esse aqui é um grande político. Não sou nenhuma... E tem aquelas figuras também que, por causa do trato, que você acaba se afeiçoando. Mas o fato de eu me afeiçoar, e é isso que eles não entendem, o fato de eu me afeiçoar não significa que eu não vou fazer a matéria. Recentemente, um deputado, eu não vou citar nome, que eu gosto bastante, eu fiz uma nota na minha coluna e ele ficou sem falar comigo. Aí um colega fez assim, poxa, fulano, você tá sem falar com o Cíntia? Aí ele veio até mim e falou, você fez aquela nota, não sei o quê. Assim, é uma figura que eu gosto, que eu admiro muito, mas não dava para não fazer aquela nota, não dava para eu não escrever aquilo ali. É isso, não dá pra você ser amigo, né? Amiguinho das pessoas que você precisa cobrir, né? Enfim, você... Eu não sou a jornalista amiga. Eu não sou a jornalista amiga de fonte. Eu vou respeitar a fonte, mas eu não sou amiga da fonte. É isso. Aí como é que você avalia o mercado jornalístico, né? Político aqui na Bahia, assim, como é que você acha que seus colegas, de um modo geral, conseguem fazer um trabalho bom, mesmo apesar dos pesares, né? Ou você acha que ainda deixa a desejar, que ainda tem muita gente que consegue interferir e prejudicar ali o trabalho sério? Como é que você avalia isso? Eu acho que a gente que faz jornalismo é todo mundo herói e heroína no jornalismo. Porque assim, agora a política é um negócio assim que você está o tempo todo tentando se equilibrar, o tempo todo recebendo ameaças de políticos, o tempo todo sendo processado, e aí eu falo no geral. Então, assim, tem colegas que são processados, eu já fui processada, porque é uma forma dos políticos reagirem àquilo ali, né, que de alguma forma foi de encontro aos interesses dele. Então, eu acho que todo mundo, como eu falei assim, são heróis e heroínas num mercado em que, como eu falei a você, as empresas basicamente sobrevivem dos anúncios oficiais. Então, a gente faz o que a gente pode. É isso. A gente faz o que a gente pode. Tem gente que é mais arrojado, né, na forma de escrever. Tem empresas que, apesar de terem verbas oficiais, elas bancam mais do que outras. Mas eu acho que fica todo mundo... E sempre chateados. Sempre chateados. Poxa... me pediram para tirar essa palavra aqui, eu não posso botar aquela palavra, sabe? Sempre mexendo ali ou no texto. Mas é todo mundo, assim.
todo veículo de comunicação. Quem falar que não sofre esse tipo de interferência, tá mentindo. Cíntia, eu me corrija se eu estiver errada, mas assim, a impressão que eu tenho é que você está aqui falando dos jornalistas que são operários da notícia, que estão ali no dia a dia, nas redações, escrevendo, publicando, aqueles que estão realmente botando a mão na massa. Mas eu tenho a impressão de que tem empresários da comunicação, né, que tem determinados figurões que ganham muito dinheiro negociando essas notícias. Tipo, ó, tal político, tem o tal fato sobre você, você quer que saia, tal, pague tanto. Isso é uma coisa que se comenta muito, né, nos bastidores. E aí, por isso que eu questiono isso, assim, você está falando do jornalismo de um modo geral, essa coisa não existe, ou de fato existem pessoas que negociam mesmo, que colocam o jornalismo como um produto e apresentam para o político para barganhar mesmo. Você vê isso no seu dia a dia? A questão é assim, se isso existe, isso não vai ser colocado para a redação, né? Sim. A redação está distante, se há negociação, e deve haver, a redação não participa disso. Então, não estou aqui dizendo que não existe, mas eu não tenho como afirmar a você que ela existe porque eu não vejo, não ouço, né? Estou ali, tô fazendo minha matéria, atrás da informação, tentando apurar, tentando checar. Agora, uma coisa que eu acho que é a seguinte, eu acho que tem, por exemplo, grandes empresas que elas podem bancar determinadas matérias, assim, alguém ligar e falar assim, pô, tira essa matéria, e o empresário falar, não vou tirar. Sim. Consegue bancar. Agora, os veículos menores talvez não consigam bancar. E aí retira aquela matéria, despublica aquela matéria, né? Então, é isso. Porque a gente sabe que tem muitos veículos de comunicação que são menores. E volto a dizer, a questão de anúncio é o poder público. Porque assim, se você é um site menor, você não tem tanta audiência para atrair o anúncio privado. E aí você depende o tempo todo. O tempo todo. Agora, eu acho que também vai do perfil de cada um. Eu não saberia não noticiar, mesmo recebendo verba técnica, que se diga mídia técnica. Sim. Não é nada por debaixo Propina, do pano, não é é nada. É a mídia técnica. Patrocínio. Então, assim, eu não saberia não noticiar. Já perdi? Já. É uma corda bamba. Já perdi. É isso. Vamos dar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo que tá muito legal. E você que tá aí, não saia daqui, continue nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conversas sobre jornalismo político com essa maravilhosa Cíntia Kelly. Estamos de volta com mais Sala de Imprensa. Hoje a gente está conversando com Cíntia Kelly, ela que é jornalista política com mais de 20 anos de atuação e hoje trabalha como colunista do B-News e também da rede Excelsior. Cíntia, eu queria falar um pouquinho sobre essa interferência que a gente tem hoje das redes sociais, né, da evolução da internet no trabalho jornalístico. Hoje em dia a gente não tem uma imprensa tão poderosa, pelo menos é a minha impressão. Quero saber o que você acha. Tão poderosa como antes, né? Assim, você tem as redes sociais que ganharam um fôlego muito grande nos últimos 10 anos e compete muito com grandes jornais, né? Impressos, jornais televisivos, de rádio, enfim. E aí eu queria saber o que você acha. Você acha que hoje a imprensa tem o poder de modificar os rumos de uma eleição ou de derrubar ou de impulsionar determinado político como tinha antes? Porque, por exemplo, na década de 80, em 1989, a gente sabe esse case, todo mundo que faz faculdade de jornalismo sabe, né? Em 89, a Globo interferiu diretamente na eleição de Fernando Collor, derrubando o candidato Lula, né? Você acha que um fato desse pode se repetir hoje com essa concorrência das redes sociais? Acho que não, Bela. Não tem a menor possibilidade, justamente por causa das redes sociais. A militância de um lado, de outro, né? De um lado que seja do PT, que seja... Hoje a gente está vendo a polarização do PL, né? Bolsonaro, mas ele pode até mudar de partido e ir para outro. Então, do petismo e o bolsonarismo. Então, a militância é muito forte nas redes sociais. Claro que o do bolsonarismo é muito maior do que a do petismo, mas elas são ali grandes e conseguem reverberar aquilo de uma forma
que TV nenhuma consegue manipular, mudar, mesmo tentando, não consegue. Ela pode interferir no jogo político já montado. Mas na eleição, não acredito. Não acredito que hoje a imprensa, que falar do quarto poder, eu acho que perdeu muito. Perdeu bastante, Perdeu né? muita força por causa das redes sociais, por causa da atuação da militância, perdeu porque a militância, de um lado, quando vê que aquele veículo de comunicação está fazendo o seu papel de oposição, ele passa a dizer que aquele veículo de comunicação não tem credibilidade, e isso vai circulando, e as pessoas começam a acreditar mesmo que aquele veículo não tem credibilidade. Então, é muito difícil hoje ter a manipulação, né, que é falado, né, que houve a manipulação do debate de 1988, do segundo turno. Sim. Isso acho que é impossível de acontecer. Impossível de acontecer. E assim, o que eu vejo, tirando essa questão eleitoral, o que eu vejo nas redes sociais é que muita coisa que está na rede social, que é só informação, sem checar, sem nada, serve para o jornalismo como pauta. Né? E aí se transforma mesmo numa matéria, porque a gente pega aquelas informações e vai apurar. Que pode ter uma grande matéria e pode também morrer ali. Pode só ser delírio de uma militância, delírio de quem ali está escrevendo. Uma outra coisa que eu observo com as redes sociais é a dificuldade que o jornalismo hoje tem de dar o furo, né? O chamado furo jornalístico. Porque tudo está ali. Eu vejo muita gente colocar, vira e mexe, sites, exclusivo. Exclusivo. Aí eu falo, pô, isso aqui não é exclusivo. Isso saiu ontem em outro lugar. Mas é porque a velocidade da internet ela é tão gigantesca que ou aquela pessoa não viu que já saiu em outro lugar, ou por aquele outro lugar ser muito pequeno em relação a esse outro, talvez de fato ele não saiba que aquela informação já foi publicada. Então, assim, essa coisa do furo, você como jornalista tem que levantar o bumbum da cadeira, correr atrás, porque se ficar na cadeira só esperando, vai ficar pegando coisa de rede social e botando exclusivo, coisa de rede social e botando exclusivo. E isso não é o jornalismo que a gente aprendeu, nem o jornalismo que a sociedade merece. Mas o apoio dos grandes veículos de imprensa é sempre muito disputado, né, pelos políticos. Por que você acha que ainda tem essa, por exemplo, uma Record da vida, o apoio de uma Globo, o apoio de uma Band? Eu acho que é mais uma voz que se tem, né? Sim. É uma voz que se tem. O candidato X ou o político Y, é a voz que ele tem. Além das redes sociais, deixo aqui também reverberar, porque a rede social alcança tal público, a televisão alcança um outro público. E aí a gente vê, isso tem, né? A gente vou citar aqui nomes de televisão, mas tem bancadas, né, que dominam ali, né? Que a dominam, bancada da Bíblia que tem espaço numa determinada emissora. Sim. E vai ter voz sempre nessa emissora. Você não vai ver uma bancada que, por exemplo, da religião de matriz africana, tendo voz nessa emissora. Não vai ter. Sim. Você vai ter uma emissora que vai apoiar o presidente, e esse presidente vai estar ali sempre presente, dando entrevista, como aconteceu com a Record e Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo que tem esse espaço, Isabela, eu acho mesmo que as redes sociais ainda, nessa questão, elas superam os veículos de comunicação tradicionais. Agora, é porque são coisas diferentes, mas, por exemplo, quando você tem uma denúncia, é o veículo de comunicação. É isso, ainda tem seu lugar, né? Uma denúncia na capa da Veja, uma denúncia na capa de, sei lá, uma revista também de grande circulação. Eu vi uma vez uma coluna, né, de Wilson Gomes, em que ele criticava muito o trabalho dos jornalistas na cobertura política, porque ele dizia que os jornalistas dão muito espaço para coisas que não têm importância. E aí ele citou como exemplo a volta de Bolsonaro
para o Brasil, né? Depois de ter sido derrotado por Lula. Disse que os jornalistas fizeram um alarde com aquilo e tal, e ele estava criticando. Eu não concordo com ele, eu acho que isso é um fato jornalístico, sim. Bolsonaro é um político que deve muito, tem muita explicação para dar, mas, na opinião dele, ele era um fato irrelevante. Bolsonaro não era mais ninguém, não era mais político, não era mais nada, e não tinha que ter tanta cobertura assim. E aí, ele traz essa reflexão, né, de que o jornalismo tem a obrigação de contribuir para o amadurecimento político da sociedade. Você concorda com isso ou você acha que o papel do jornalismo é simplesmente informar? Não importa se é relevante, se não é relevante, tem que noticiar aquilo que está acontecendo. Como é que você enxerga o seu papel? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho extremamente relevante. Tem muita gente que aprende a escrever corretamente lendo jornal. Sim. Tem gente que aprende a pensar lendo jornal. Então a gente tem um papel fundamental, relevante. Discordo de Wilson Gomes em relação a essa questão de Bolsonaro. Bolsonaro é um personagem político. Bolsonaro tem um monte de possíveis crimes nas costas e a gente não pode perder Bolsonaro de vista. Isso é um ponto. O outro ponto é que Bolsonaro perdeu a eleição por muito pouco. E a gente viu o quanto a democracia ficou em risco na mão de Bolsonaro. A gente não pode perder Bolsonaro de vista. Ao mesmo tempo, a gente não pode dar espaço para as maluquices dele. Eu não quero saber se ele está fazendo motociata por aí. Isso eu acho que não tem por que a gente fazer e cobrir. Mas todo o resto que envolve esse personagem, eu acho que a gente precisa sim cobrir. Agora, uma outra coisa que eu acho que o jornalismo político da Bahia peca é porque a gente fica muito presa à picuinha. Sim. A picuinha política. É. Isso não interessa a ninguém. Interessa para meia dúzia de políticos. Interessa para a gente que gosta, que chega o coração palpita quando fala de política. Interessa para a gente que é jornalista político. Não interessa para ninguém. E a gente é muito preso a isso. É mesmo. Porque uma coisa é você trazer um bastidor importante, trazer um bastidor, por exemplo, da indicação de Aline Peixoto ao Tribunal de Contas dos Municípios. Ela que é enfermeira, que foi primeira-dama, mulher do hoje ministro da Casa Civil. Bastidor, por que é ela? Assim, qual é a importância dela para ser indicada ao TCM? O que está por trás disso? Isso é uma coisa. É dinheiro público, ela vai receber o resto da vida 40 e tantos mil reais hoje, né? Até 75 anos, quando ela fizer, só Deus sabe qual vai ser esse salário. É importante. Mas picuinha, sabe? Coisinhas miúdas que a gente fica desesperado atrás. É para um prazer, um deleite nosso que cobre e do político. É muito mais uma vaidade então, também, né? Tem horas que eu acho que a nossa cobertura aqui na Bahia, ela é muito superficial. É isso, eu acho que tem muito a ver com a vaidade jornalista, né? De eu tenho acesso a essa picuinha aqui, então vamos publicar. E realmente, é como você falou, não tem muita relevância. Então, assim, na sua opinião, o jornalismo político, ele tem sim a obrigação de contribuir para esse amadurecimento, né? Tem. Crítico, né? A gente tem muita responsabilidade, Isabela. Muita responsabilidade. Agora, Cíntia, eu queria, a gente já tá caminhando pro final já, infelizmente, que eu tô adorando esse bate-papo, mas eu queria explorar um pouco a sua experiência, né, esse tempo que você tem de experiência como jornalista político, e queria trazer aqui alguns fatos que foram muito importantes aqui pro nosso estado. Queria que você falasse um pouco sobre como foi cobri-los, né, como foi o seu olhar, se você sentiu algum tipo de medo, de ameaça, ou se teve alguma informação diferente da que foi veiculada para a maioria das pessoas, né? Um primeiro fato que eu quero trazer aqui, vou trazer em ordem cronológica, né, dos mais antigos para os mais recentes, foi o 16 de maio de 2001. Para quem não lembra, o 16 de maio de 2001 foi aquele episódio em que um grupo de estudantes, né, fizeram uma enorme passeata contra a ACM, né, Antônio Carlos Magalhães, protestando por causa daquele episódio da violação do painel do Senado. E eles planejaram fazer essa passeata passando por dentro da UFBA, de vários campi da UFBA, para chegar na porta do prédio de ACM. E aí a polícia militar recebeu ordem do governo do estado, que era, na época, César Borges, a secretária de Segurança Pública era Cátia Alves, né? E ela ordenou que a PM invadisse a UFBA para reprimir
duramente essa passeata. Algo que foi assim uma aberração, virou notícia nacional, porque a Polícia Militar não pode invadir um território federal como o da UFBA. E eles invadiram, né? E aí virou um escândalo nacional. Você estava cobrindo nessa época, né? E aí? Eu estava, já era setorista da Assembleia. Eu lembro que nesse dia eu estava na Assembleia e chegou a informação pra gente, porque na época não tinha WhatsApp, e aí o chefe liga para o chefe, eu já não lembro mais quem foi o chefe. Cíntia, a gente soube agora que uma bomba estourou na mão de um estudante, e o dedo está pendurado, a mão está pendurada, tem alguma coisa assim. E aí eu fui atrás dos deputados que eram governistas para que eles falassem sobre aquilo, se eles achavam que estava correto aquilo ali. Todos corriam, né? Ninguém queria falar nada. Em off eles falavam, poxa, mas a gente não pode fazer muita coisa, é ordem, determinação. E eu virava, eu falava assim, deputado, uma mão, eu acho que não foi a mão, foi um dedo, mas uma mão de um estudante por causa de uma bomba. Ele, mas eu sei, mas eu não posso fazer nada, eu não posso... Para você ver o quanto, que não é diferente hoje, mas o quanto o legislativo está subordinado ao executivo. E não adiantou a gente levar essas informações para ele, o que estava acontecendo, porque os deputados governistas que podiam fazer alguma coisa, porque eles eram a maioria, não fizeram nada. Nem um discurso ou uma ligação, olha, secretária, olha o excesso, nada, absolutamente nada. E assim aconteceram outras passeatas por causa, né, disso que aconteceu. E eu lembro que o jornal Correio da Bahia, que é da família parece que agora, acho que é um grupo, comprou, eu não sei, mas enfim, sim, era da família do senador Antônio Carlos Magalhães, e eles foram cobrir. E aí eu vi os meninos, os manifestantes, pegavam-se um carro, Isabela, parecia carro de brinquedo. Sim. Eles ficavam em cima, e aí eu lembro que eu cheguei e fiz, gente, o carro da tarde, né? E eles, poxa, é à tarde. Eu, gente, pelo amor de Deus, é um profissional, vocês não podem fazer isso. E aí alguns começaram a falar, não, deixa, porque eles não vão... Porque a intenção deles era machucar aquelas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver. O repórter, eu volto a dizer, sempre eu vou dizer, ele só reporta os fatos. Então, se tiver uma manipulação na matéria de um repórter, não é o repórter, é um editor, é alguém que está acima do editor, não é o repórter. O repórter, ele é só aquele soldadozinho, aquele operáriozinho que vai lá checar, suar, correr atrás, gastar sola de sapato. Ele é essa figura que vai apurar. Mas se tiver alguma coisa, não é o repórter. E as pessoas precisam diferenciar. Agora vamos para o próximo fato, né? Em julho de 2007, 20 de julho de 2007, foi a morte de Antônio Carlos Magalhães. Como é que você como foi cobrir isso, esse fato, assim, que Antônio Carlos Magalhães para a Bahia representou muita coisa durante muito tempo, né? Ele era uma liderança extremamente forte aqui, mas morreu numa situação já em que não tinha tanto poder assim, né? Como é que foi cobrir essa morte de ACM? Eu, nessa época da morte de ACM, eu estava no site Bahia Notícias. E aí tinha uma equipe que foi para o cemitério fazer a cobertura, entrevistar os políticos que estavam lá, os grandes políticos que estavam lá, que apesar de ele perder a força política dele, ele exercia um fascínio, né, sobre todos os outros políticos. Não é só sobre a população, não. Os políticos também tinham um fascínio em relação a ACM. E para muita gente, o que eu observei na época, assim, como muita gente se sentiu órfã com a morte de ACM. Era isso que dava para a gente perceber. Sim. Porque, apesar de o PT ter, né, conseguido o poder, muita gente era fã, idolatrava Antônio Carlos, até hoje. Até hoje tem gente que tem foto de ACM. Tem gente que fala assim, que saudade, se a ACM estivesse aqui, a segurança estava diferente. É o que mais eu ouço. Então, assim, o que eu percebia naquela época é que, apesar de a gente saber que o período em que ele governou, ou o grupo dele governou a Bahia era um estado subdesenvolvido. E, apesar disso, a população tinha um amor gigantesco por ele. Por causa do clientelismo. Sim. Por causa, acho que, do paternalismo também.
causa da história do orgulho de ser baiano, né? E ele botava aquilo em todo mundo, a autoestima, né, do baiano. Mas que o grupo não foi bacana para a Bahia. Educação, saúde. E apesar de tudo isso, né, de nada, né, claro que aconteceram os avanços, coisas foram feitas, mas quando o PT assumiu em 2006, a gente viu que a educação da gente era pior do que é hoje, muito pior do que era hoje. A saúde era terrível. Então, apesar de a sensação que eu tenho é disso, que o grupo ficou aí e não desenvolveu o Estado, apesar disso, a população sentiu muito o baque da morte de ACM. E acho que também a gente que cobria política, sim, também, porque ele era aquela figura que fazia o contraponto, né, ao PT aqui na Bahia, que era o contraponto a Valdir Pires. Então ficou também aquela história, né, toda a história política, que envolve Antônio Carlos Magalhães e envolve seus desafetos. Sim. A gente cresceu vendo essa história de ACM com os seus desafetos, né? Eu, pelo menos, cresci. Né? Eu falei, tenho 48 anos, então cresci ouvindo isso. Mas em relação à cobertura, foi isso. Eu estava no site, eu recebi as matérias dos repórteres que estavam na rua cobrindo, e no velório e no enterro também dele. Mas é isso, o que eu quero saber é justamente essa impressão mesmo que você teve, porque na época eu lembro que eu estava na faculdade e se comentou muito que ele não tinha mais o poder de antes e que a mobilização em torno da morte dele não foi tão grandiosa quanto se esperava. Você sentiu isso? Não foi grandiosa, mas tinha. Tinha gente grande, mas é porque quando a gente falava de ACM, por exemplo, só para você, quando ele renunciou por causa do escândalo do painel, eu fui cobrir, eu fui para o aeroporto. Isabela, era tanta gente, que eu fiz assim, gente, eu vou virar suco aqui no meio desse povo. Teve uma hora que, assim, era tão apertado, que meus pés ficaram fora do chão, as pessoas empurrando, meu Deus, eu lembro que foi um deputado, inclusive que eu já tinha feito tantas críticas, tantas matérias criticando, mas foi esse deputado que me puxou, ele viu o desespero e me puxou para subir no palanque, porque senão... Você ia ser esmagada. Claro que tinha muito ônibus que foi pago pelo próprio grupo para estar ali, gente que veio de tudo quanto foi cidade do interior, mas tinha muita gente. Muita gente. Aquilo ali, eu acho que foi a última manifestação, que eu não vou dizer que foi espontânea, mas enfim, uma manifestação popular que mostrava o poder que Antônio Carlos Magalhães tinha. Volto a dizer, muito ônibus que veio do interior, isso não significa que era, de fato, amor a ele. Sim. Mas eu vivi isso de quase sumir ali, no meio daquele povo ensandecido, porque Antônio Carlos Magalhães estava no aeroporto, porque renunciou, porque cometeu um crime. Gente, é surreal, né, você pensar nisso. Cometeu um crime, as pessoas estavam lá ovacionando. Impressionante. E assim, essa multidão, claro que a gente não viu tempos depois e na morte dele, mas tinha figurões, sim, da política lá, claro. Sim. Agora o próximo fato, vamos para 2011. Em 2011 aconteceu aquele escândalo da separação de João Henrique, né, que ele foi acusado de ter traído a mulher, e aí isso virou uma novela aqui em Salvador, né, teve a Tatiana Paraíso, que na época era subsecretária de saúde, que foi acusada de ser o pivô da separação, que era amante dele. Isso teve muitos desdobramentos políticos na nossa cidade, né, até culminar com esse desgaste da imagem de João Henrique, que a gente já sabe, né, já conhece. Como foi pra você cobrir isso? O que foi que você viu ali nos bastidores daquele desdobramento, daquela novela, né? Foi uma novela isso aí. Léo Dias aqui, né? Léo Dias, vamos lá. Menino, foi um negócio assim, havia sempre os boatos, né? O zum de que João estava traindo a esposa, o zum de que a esposa estava traindo João Henrique com segurança, com policial. Sim, né? teve isso também. Que era da Casa Militar, né? Responsável pela segurança. E aí, a deputada Maria Luísa, ela era deputada, ela usou a tribuna da Assembleia para falar da traição. Foram 8 minutos o discurso dela, falando que ela foi traída, que a amante era a Tatiana Paraíso, que era uma médica dela e de João Henrique, que cuidava dela e de João Henrique, e que resolveram ter um caso, e que ela, Tatiana, resolveu separar do marido. E aí ela negou também nesse discurso que era amante ou que teve um caso com essa figura que era da Casa Militar. Ela disse que não, eu entrei honesta e saí honesta da relação.
Foram 8 minutos discussando, um silêncio absoluto no plenário. Constrangimento, que é difícil, né? É difícil o silêncio, porque às vezes o político está ali fazendo um discurso, está todo mundo conversando. Não, todo mundo parou. Primeiro, porque ela não era de discursar. E segundo, olha esse assunto, né? Lavando roupa suja na tribuna da Assembleia. Então foram 8 minutos dela falando da traição e falando que ela não traiu, dizendo que ela era essa figura honesta, que foi durante quase 30 anos de casamento. E João Henrique e Tatiana continuam até hoje. Né? Ela parece que é diretora de um hospital. E isso foi em 2011, como você citou, já no final da gestão de João Henrique. Agora, muita gente, inclusive, falou que Tatiana fez muito bem a João Henrique. E eu lembro de uma foto, não sei se você lembra, Isabela, de João Henrique no carnaval. Lembro, essa foto foi icônica. Ele de cima, né? Uma foto de cima, ele com ela no bloco. Um homem que era tão engessado, um homem que era evangélico. Eu acho que ele tava até com uma tatuagem de rena. Eu, se tava, não me engano, tava com a tatuagem. E aquilo assim, todo mundo, pelo menos que cobria a política, falou assim, gente, ele parece que se libertou de alguma coisa. E todo mundo falava da força que a ex-mulher tinha em relação a ele. Parece que ele dizia amém o tempo todo. Isso todo mundo comentava, isso todo mundo falava. E quando a gente falava com ela, ela ria. Nada, menina, kkkk. Tatiana? Não, a mulher. A ex, sim. A ex, a Maria Luísa, que foi deputada. Uhum. Então, assim, o período em que João Henrique estava com Maria Luísa, a informação que todo mundo tinha era que ela mandava nele, que toda a equipe era montada por ela, que ele não apitava em absolutamente nada. Quem articulava tudo era ela. Sempre. Essa sempre foi a conversa até 2011, quando culminou aí nessa separação. E que acho que pessoalmente foi bom para ele. Acho que para a política não mudou muita coisa. Desgastou, porque, assim, né? Desgastou a imagem dele como político. Não, é porque ele já estava desgastado desde sempre. Né? O Acho que primeiro ajudou, mandato veio muito desgaste, aí entrou um MDB para apoiar obras que Gedel trouxe para Salvador. Ele conseguiu se reeleger, que era impossível. Eu acho que eram 6 ou 7 candidatos, ele estava em 5º lugar nas pesquisas, se eu não me engano, e conseguiu reverter isso, reverter a rejeição de João Henrique. E aí vem esse segundo mandato, que tinha já a rejeição de João Henrique, mas tinha ali a força muito forte do MDB, que acabou comandando a prefeitura, mas a imagem de João sempre, a partir do momento que ele entrou na prefeitura, desmoronou, porque antes, como legislador, ele era o queridinho. Era. Porque ele era muito focado no direito do consumidor. Então, problema com o estacionamento no shopping, estava ele lá atrás de uma liminar para que as pessoas não pagassem estacionamento. O IPTU que aumentou, vamos entrar com a liminar para que as pessoas não paguem. Então, era o tempo todo. Foi para o executivo, acabou. E para fechar aqui o último fato, né? Em abril de 2020 teve o escândalo do Consórcio Nordeste, né? Que comprou 300 respiradores para os hospitais da região por 48 milhões de reais para os hospitais do Nordeste. Mas esses respiradores nunca foram entregues. E o presidente, né? Para quem não lembra, o presidente do Consórcio Nordeste era Rui Costa, então governador do PT, e ele automaticamente foi responsabilizado por esse escândalo, né? Dos respiradores. E aí, como foi cobrir isso, assim, o que você viu ali nos bastidores que pode trazer aqui pra gente? O que eu vi é que a gente não cobriu. Não cobriu. Você achou que foi uma cobertura? Cadê? Cadê a resposta para isso que você está falando? Até hoje não tem resposta. Não tem resposta. Quer dizer, foi comprado uma Repicare, sabe? E aí você tem um secretário que foi tirado, que foi o Bruno Dauster, que eu acho que já voltou para o governo, eu acho que está em alguma posição no governo. E cadê a responsabilização do presidente do consórcio? Cadê uma resposta que convença a população do ex-presidente do consórcio? Não existe. E a gente não cobrou. Mas é isso, vocês não cobriram e não cobraram por interferências políticas? Sim. 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 Até hoje, se você for tentar fazer, você não vai conseguir fazer. Ele saiu do governo, mas ele é um homem forte da República. Sim. É o segundo homem mais forte da República. Qual é o órgão de comunicação que está interessado em saber disso? Talvez um que faça oposição mesmo ao PT, que é o Correio, vai futucar e vai achar o quê? Porque nem resposta, Bela, o que eu fico indignada com tudo isso
ausência de resposta. Não dá uma satisfação para a população. Porque não é a imprensa, é para a população. É. Fala, olha, gente, foram 300 respiradores, aconteceu isso. A resposta era, a Polícia Civil que está fazendo investigação. Se é a Polícia Civil, então, porque a gente sabe, a gente deu força para a Polícia Civil investigar. É isso que dá, é essa a resposta. Cadê a Polícia Civil 2020? 3 anos depois, até agora nada, né? E por fim, para fechar... A gente não cobriu, a verdade é essa. Uma pena. Por fim, para fechar nosso programa aqui, tem algum fato político, alguma cobertura que lhe marcou nesses anos de experiência que você tem, de carreira? O que me marcou, assim, muito, e talvez, não sei se pela própria cobertura ou pela chefia. Nessa época eu era chefiada por Ricardo Noblat, e eu tenho uma imensa admiração por Ricardo Noblat. Eu sinto muita compaixão de jornalistas que não passaram pelas mãos dele. Então, o fato de eu estar sendo comandada por ele foi algo que me deixou muito feliz, e foi a cobertura do grampo ilegal, que envolve aí Antônio Carlos Magalhães, que envolve grampos não só no telefone de políticos, como da então namorada, que ele era apaixonado. Eu lembro de uma foto dele de samba canção no mar. Ela atrás segurando ele de samba canção assim no mar. ACM? Foi? E assim, ele mandou grampear algumas figuras, e acabou grampeando de político a namorada, de pescador, foi uma Grampolândia, né, que foi feita a partir da Secretaria de Segurança Pública. Então, fazer a cobertura, e não foi só eu, a pessoa que estava à frente dessa cobertura foi Marconi de Souza, um grande jornalista que está afastado da profissão por vontade própria. Ele, Flávio Oliveira, Lenil de Pacheco, e tem mais gente, eu não lembro. Enfim, não lembro. Então, assim, essa cobertura me marcou muito. Marcou porque você aprendeu muito? Por aprender, pela movimentação, por correr atrás, por apurar, por marcar com as fontes que podiam me dar algo Sim. concreto, por fazer parte da história política. Então, essa foi uma matéria que me marcou muito. Mas a matéria que mais me marcou, eu estou falando disso de política, não tem a ver necessariamente com política. Foi uma matéria que eu fiz, eu peguei os dados da SEI, que é uma superintendência de estudos econômicos aqui ligada à Secretaria de Planejamento, e a SEI dizia que a Bahia, ainda na gestão de Paulo Souto, não crescia há 20 anos. Então, foi o período todo do carlismo sem a Bahia crescer. E aí eu peguei os índices de desenvolvimento humano, o IDH, o IDS, o IDE, né? E aí fui selecionando cidades com os piores índices. Ricardo Noblat era o chefe, eu fui vender, né, a matéria para ele. Ele, Cíntia, não, vai ter que viajar para muito lugar. Aí eu fui tentar ver uma forma, eu fiz, poxa, a gente pega essas cidades aqui que é dessa região, lá perto de Vitória da Conquista, a gente faz só essa região, para tentar otimizar o trabalho, aí ele liberou. E aí eu fui fazer essa matéria sobre a fome, sobre a pobreza extrema na Bahia. E, para mim, foi a melhor matéria que eu fiz. A melhor matéria que eu fiz. Isabela, a pobreza era dentro da cidade. Quando você pensa em pobreza, você pensa na periferia, né? Dentro da cidade. Era gente que tinha, ao invés de feijão, arroz, era uma água, que parecia uma água suja, com alguns grãos de feijão, que tinha ali para comer, com 5 filhos, 6 filhos. A carne ela falava assim, ó, tem uma carcaça aqui, minha filha, eu lembro dessa pessoa, tem uma carcaça, minha filha, que eu botei um sal, aí você via que nem aquele sal tava dando jeito, tava estragada a carne, mas ela ia comer, porque era o que ela tinha. Meu Deus. E aí eu lembro de uma mãe falando de uma filha que teve que ir embora para um outro estado. Minha filha, ela mandou uma geladeira para mim, mandou um fogão, aí depois uma outra me chama no canto e fala, olha, ela pensa que a filha foi trabalhar, que é frentista, mas a filha a forma como ela falou, tá fazendo vida, ou seja, ela era prostituta em São Paulo e mandava dinheiro para a mãe. Mas era muita pobreza, Isabela, muita pobreza. Isso em 2001, 2002, antes de Lula tomar posse. E aqui sem fazer nenhuma propaganda de Lula, porque eu tenho minhas reservas, tenho minhas críticas em relação à gestão de Lula, muita coisa, mas depois houve uma mudança completamente nesses lugares. Porque as pessoas fazem críticas, porque a gente fica sentado com ar-condicionado,
mas não sabe a importância que o Bolsa Família tem para essas pessoas. E teve muita importância para essas pessoas que conseguiram, pelo menos, ter o que comer. Comer, né? Mas era uma pobreza assim que eu fiquei, gente, isso existe. Para mim foi a melhor matéria, foi uma série de matérias falando sobre a fome e a pobreza no interior do estado. Meu Deus. Cíntia, infelizmente a gente vai ter que encerrar esse bate-papo. Eu gostei muito, aprendi muito com essa conversa e só pude aqui reafirmar aquilo que eu já sabia, né? Da excelente profissional que você é, do seu comprometimento, da sua seriedade no exercício da profissão, o que é muito bonito. E a gente fica aqui, eu e todo mundo que está nos assistindo, desejando que apareçam muitas outras Cíntias para exercer esse trabalho aí no jornalismo político, porque a gente precisa muito. Eu que agradeço pelo convite, te parabenizo, maravilhosa essa iniciativa do Sala de Imprensa, muito interessante os convidados que você já teve aqui, são pessoas formidáveis. Agora, quando você fala assim que outras Cíntias surjam, eu acho que elas surjam, mas com mais leveza, porque é pesado, o negócio é pesado, mas eu te agradeço muito e tenho a certeza que eu te admiro muito, eu acho que você sabe disso. Obrigada, Cíntia. E é isso, Sala de Imprensa hoje fica por aqui. Você de casa continue acompanhando a nossa programação na TV e na Rádio Câmara. E agora estamos retomando a nossa segunda temporada. Fique de olho que vão vir muito mais convidados interessantíssimos para bater um papo com a gente. Até mais!